Queridos e amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, amados, para mais uma vez estarmos ministrando a palavra de Deus para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mostrar, queridos, nesta noite, alguns pontos maravilhosos na palavra de Deus, que Deus ordenou seu Filho Jesus a fazer. Quero mostrar algumas ocasiões que Deus ordenou Jesus e Jesus fez milagre. Quero ler a palavra com você e explicar, trazer o entendimento, o intérprete, para que você entenda como Jesus opera e como Jesus faz. Lemos a palavra de Deus, Mateus 8:13, diz assim, a palavra de Deus. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Queridos, aqui nós podemos entender e ver uma cura através da ordenança de Jesus. Jesus estava em um certo lugar, chegou o centurião. Centurião é o homem que comanda mais de 100. Um homem que tem homem a seu respeito e dá ordem, e as ordens têm que ser cumpridas. Mas agora, queridos, o centurião, vendo o seu servo enfermo, ele soube que Jesus Cristo estava em um certo local. E dali, queridos, ele foi até aonde Jesus estava. Querido, mas a fé deste homem foi tão grande que não precisou de Jesus ir até onde estava o seu servo. Jesus assim ordenou. Jesus ordenou o milagre. A tua fé é tão grande, vai pelo teu caminho. Ou seja, por onde tu veio, tu pode voltar, que o milagre já está feito. Quero repetir novamente a palavra para você. Em Mateus 8:13. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Irmãos, nós observamos que muitas das vezes o milagre não é feito por causa da fé, que é pequena, mas foi uma ordenância de Jesus Cristo. Foi uma ordenância, disse: vai pelo teu caminho. Irmão, naquele exato momento, o servo do centurião foi curado. Isso tinha que ficar registrado, para que hoje nós tenhamos base, fé, entusiasmo, que nós temos um Deus que cuida de nós. Então, o primeiro ponto desta mensagem, uma ordenança do Mestre. Queridos, o milagre foi feito através de uma ordem, através de uma ordenança. Vai, e o teu servo será, ou seja, já está curado. Mas no verso 14, diz assim: e quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, viu a mãe de sua esposa deitada doente
de febre. Queridos, agora já mudou. Naquele momento Jesus estava longe. Estava, amados, longe do lugar aonde era feito o milagre. Queridos, mas agora nós observamos que para o segundo milagre acontecer, Jesus foi até a casa de Pedro, aonde sua sogra estava enferma. Verso 14 do capítulo 8 de Mateus. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. O segundo ponto desta mensagem, queridos: a sogra de Pedro estava enferma. Agora Jesus chegou aonde estava o doente. No primeiro ponto, Jesus não precisou ir até onde estava o doente. Querido, toda ocasião, todo momento tem o seu dever e tem o seu porquê. Agora Jesus chega na casa de Pedro, a sua sogra estava doente, em cima de uma cama com febre. Muitos brincam, uma simples febrezinha, isso aí é coisa mínima. Não é coisa mínima uma febre, tem febre que mata. Mas quando lemos no versículo de número 15, diz assim: e ele tocou-lhe na mão, e a febre o deixou, e levantou-se e serviu-os. Oh, glória! Jesus chega, queridos, o segundo ponto desta mensagem. Aonde estava o enfermo ou a enferma? Pegou pela mão dela e a febre o deixou. Por quê? Porque Jesus era e é a vida. Jesus é a cura. No momento, querido, que ele pegou pela mão, levantou, e agora, queridos, aconteceu o milagre. Ela levantou e disse: olha, eu estou curada, eu vou servi-lo. Oh, glória! Eu quero deixar bem claro para você que Jesus opera e faz o milagre no momento certo, na hora adequada. Jesus não tarda. Existem seitas, existem pessoas fracas que não conhecem Bíblia, que diz assim: Jesus tarda, mas não fala. Jesus não tarda. Ele chega no momento certo. Então, o segundo ponto dessa mensagem: para acontecer o milagre, Jesus teve que vir até onde estava o doente. Queridos, porque Jesus tinha uma missão para cumprir. Mas nós vamos ver o terceiro ponto e último desta mensagem, para a glória de Deus. No verso de número 16. E chegando a tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios. E ele expulsou e os espíritos com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos. Aleluia! Irmãos, eu me lembrei de um fato que aconteceu. Em 2017 eu pastoreava uma igreja e tinha ido pregar em um congresso. Quando cheguei naquela igreja, que era o dia da igreja que eu pastoreava, todo mês eu fazia uma vigília. Queridos, e quando cheguei ali, que estava no banheiro para começar a vigília, estava urinando para voltar para a igreja para começar a vigília, chegou o obreiro batendo na porta, fortemente, gritando. Diz: calma, meu irmão, estou usando o banheiro. Ele diz: pastor, porque tem um homem ali procurando o pastor da igreja. Porque já foi 4 pastores expulsar um demônio desde as 2 horas da tarde. Já foi 4.
e não deram conta de expulsar o demônio de uma jovem. Queridos, eu confio no meu Deus e creio no meu Deus. Mas eu digo para os irmãos que eu senti um frio nas minhas pernas e subiu sobre o meu corpo. Eu disse: Deus, e agora? Eu vou ou não vou? Deus falou: você vai, que contigo vai 3 anjos. Querido, quando chegou ali, tinha uma pessoa com uma bacia de água e 1 litro de óleo de unção, lavando aquela jovem e banhando ela, passando óleo. Eu disse: por favor, dá licença. Irmãos, ele não deu ouvido, pedi mais uma vez, na 3ª vez eu irei. Sabe aquela ira santa? Eu disse: eu já mandei sair daí, sai agora, eu não vou gritar agora. Mas eu dei um grito, aquele cidadão ficou atônito, sem entender o que estava acontecendo. O Senhor mandou que eu pegasse nos 2 ombros dela, e olhasse nos olhos dela e mandasse que o diabo saísse. Ali, queridos, eu fiz. A jovem começou a chorar e perguntar o que estava acontecendo. Eu disse: dê água para ela. Dê água para ela, que demônio a gente expulsa com palavra. Expulsa com o poder de Deus. Não é com água e nem com óleo. Expulsa com unção de Deus. Como está escrito no verso 16, que diz assim: e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos. Queridos, o primeiro ponto, Jesus deu uma ordem. O segundo ponto da mensagem, Jesus curou, pegou pela mão. E o terceiro ponto e último desta mensagem, vieram muitos até Jesus. Há 3 tipos de milagre aqui. Quero ler com você para você entender o que a palavra está dizendo. Verso 13. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Jesus ordenou: vai, está feito a obra. Segundo, enquanto Jesus estava entrando na casa de Pedro, viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. 15. E ele tocou-lhe na mão e a febre o deixou. E levantou-se e serviu-os. Segundo milagre. Primeiro, ele deu uma ordem: vai pelo caminho. Segundo, tocou na mão da mulher que estava doente. 16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possessos por demônio, e ele expulsou espírito com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos. Amados, primeiro ele ordenou, segundo ele foi até o enfermo, mas o terceiro trouxeram-os até Jesus. Queridos, nós temos que ler a Bíblia, interpretar a Bíblia como ela é. Então eu posso trazer um tema: 3 tipos de milagre que Jesus operou. 3 tipos de milagre que Jesus operou. 3 tipos de milagre diferentes um do outro. Queridos, sabemos que Jesus fez desta forma. 3 tipos de milagre. 3 tipos de milagre. Ordenou, foi até o enfermo, e o terceiro e último, trouxeram os endemoniados e os enfermos até Jesus. De maneira alguma ficou alguém necessitado do milagre. Deixo esta palavra para você. Confie. Jesus ordenando, Jesus indo, ou alguém trazendo até Jesus, o milagre vai acontecer na sua vida. Acredite nisso. Acredite que Deus
te abençoe nesse momento. Eu quero glorificar o nome do Senhor por mais uma palavra ministrada sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe.